Que Deus abençoe a sua vida e os seus caminhos. Entramos com o programa Fogo e Poder e você já pode mandar agora a sua mensagem. Você que está enfrentando lutas, dificuldades, você que já tentou de tudo solucionar esse problema ao qual você está enfrentando e já não sabe mais o que fazer. Esse programa ele chega até você com o objetivo de fazer com que essa situação ela venha mudar. Você está passando por uma luta? Você está passando por uma dificuldade? Uma situação que você já não sabe mais como reverter ela aos olhos humanos? Mande a sua mensagem para o nosso SOS, que está aí no rodapé, 489-9678-4955, e nós estaremos incluindo o seu nome para a oração. E hoje nessa programação nós estaremos conversando com uma senhora que ela vai contar um pouquinho da sua história, nós vamos fazer uma oração por ela. E assim como nós estaremos, através da fé, em nome de Jesus, mudando e orando e determinando a vitória sobre ela, creia que isso venha acontecer também na sua vida e nos seus caminhos. Mas antes, eu quero que você assista essa matéria falando um pouquinho de situações que muitas pessoas têm enfrentado em suas vidas e só Deus que pode reverter toda e qualquer situação. A infância é uma fase de descoberta, aprendizado e diversão. Por isso, o mais comum é que elas guardem na memória as melhores lembranças. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de muitas meninas e meninos. É o que diz um levantamento feito pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 75% das vítimas de estupro são pessoas consideradas vulneráveis. 88% são do sexo feminino e 11% são do sexo masculino. Vanessa sofreu um abuso na infância e passou a reproduzir o que sofreu, fazendo outros homens sofrerem. Tive situações em minha vida no qual eu fui abusada sexualmente quando eu tinha 11 anos. Então, para mim, homem não tinha tanto valor para mim, porque eu fui uma bagagem no qual eu construí, porque eu tinha um sonho, pensamentos de ter um bom casamento, de ter uma família, em cuidar, mas aquilo foi privado, foi tirado de mim. A atitude dela acabou trazendo sérias consequências para a sua vida. Já que eu sou como um objeto, então eu vou usar todos eles, era o que eu fazia. E hoje eu vejo o quanto se tornou também, se tornou errado, né? O certo para mim era o errado para mim no futuro, porque tive consequências, tive 2 filhos, um casamento frustrado, um casamento destruído, onde tinha muita traição, muita humilhação, eu tinha abuso moral, né? Então eu apanhava. No caso da Vanessa, para tentar esquecer aquilo que viveu na infância, ela passou a se vingar nas pessoas que passavam em sua vida. Porque quando eu terminava todos esses jogos no qual eu tinha e deixava essas pessoas, vinha a solidão, vinha a dor, vinha a angústia. Porque tudo que eu mais queria era ser amada e ser valorizada. E por não ter isso, diante dessa frustração, é onde que eu me impulsionava ainda mais de fazer esse jogo, né, de sedução, de poder, para poder suprir aquela dor no qual eu sentia na minha alma. Um trauma inesquecível, uma ferida difícil de cicatrizar. Mas o que fazer quando o tempo se torna a pior opção para superar o passado? Como tem sido o seu futuro ou como tem sido o seu presente até hoje? Talvez tenha sido de marcas do passado, situações que você tem enfrentado e você já não sabe mais como reverter essa situação, porque você tem vivido do passado, problemas, mágoas, situações que você enfrentou na sua vida e já não sabe mais o que fazer.
Então creia que hoje, através dessa programação, o poder de Deus ele vai chegar até a sua vida, até os seus caminhos para que haja essa mudança. E hoje, através dessa programação, nós vamos falar agora com o nome fictício, a dona Melissa, para preservar a identidade dela. Ela vai contar um pouquinho da sua história, da sua luta, das suas dificuldades que ela tem enfrentado e vamos determinar a bênção sobre a vida dela. E pode ter a certeza de uma coisa, o poder de Deus, ele vai até você também para te dar a vitória que você precisa. Dona Melissa, como que tem sido a vida da senhora? Então, pastor, tem sido uma luta muito constante, né? Devido a problemas financeiros, para começar, o problema financeiro está sendo um problema bem atualmente grave, porque eu tenho uma profissão, mas eu estou trabalhando em outra, né? E teve uma época, quando eu estava mais ou menos bem, eu adiantava minhas contas e hoje as contas estão me vencendo. Então, porque é um problema já muito antigo. Eu sempre lutei, sempre fui muito batalhadora, nunca fiz corpo mole para trabalho. Sempre levantei cedo e dormi tarde. O que era para mim fazer, eu fazia até mais. E está sendo assim difícil. Está sendo cada vez mais difícil. Parece que assim as coisas estão cada vez mais cerradas, mais difícil de compreender a minha situação. Então, a vida financeira está amarrada, está travada, luta e não vê resultado, né? Não vê respostas. Sim, senhor. Né? Não vê uma saída. Exatamente, porque assim, ultimamente eu trabalho na área diarista, né? Tinha algumas clientes, mas essas clientes simplesmente, né, não sei, não me chamaram mais. Sou manicure formada, manicure e pedicure já há anos, tenho, né? E eu recebi uma proposta, mas essa proposta a pessoa pediu para fazer uma proposta e logo em seguida impôs o que ela tinha, né? E não deixou eu fazer a minha proposta. Então foi ali que Deus me falou, Ele não deixou fazer a proposta, então não era para ser. E aí a situação se encontra dessa forma, desfavorável, né? Exato. E em questão da vida sentimental da senhora, como que tem sido? Nunca fui feliz sentimentalmente, já tive confirmação, né, e tipo assim, mas na hora dá tudo errado, sempre tem uma coisa, fica sempre no quase, tanto vida financeira como vida sentimental, como na família, dá sempre no quase, quando é para ser o sim mesmo, tá indo tudo muito bem, né, e sendo correspondida, tudo, vai chegando no quase, dá tudo errado. Mas isso vem há quanto tempo? Já desde adolescente. Desde a adolescência a senhora tem passado? Desde quando tinha uns 14 anos que eu comecei a namorar, o namorado vinha em casa, tal e coisa. Sofri um estupro quando eu tinha meus 14 para 15 anos, né? E depois daquele estupro eu tive sérios problemas sentimentais, assim. E então eu sempre dizia para ele, meu Deus, eu acho que eu não nasci para ser feliz, porque não é possível. Já vi uma marca lá do passado Sim. Do estupro. Exatamente. E aí, como tem agido? Esse sentimento tem crescido de situações de raiva, alguma coisa assim? Não, a raiva já, né, passou, assim. E eu sempre digo assim, que é para ser, para mim vai ser. Mas quando eu ouço uma voz assim, não, vai dar certo. E o que mais está me machucando nesse momento é esse problema que eu estou vivendo. E só que a senhora já casou alguma vez? Não, eu fui juntada. Já fui juntada uma vez. Também no certo ele foi assassinado. Né, como é que se diz? Ter se envolvido com amigos que se envolviam, né, se tinham envolvimento com drogas, e aí ele foi assassinado. Aí a senhora passou por vários relacionamentos, então, e nunca conseguiu ser feliz até hoje? Não, nunca consegui ser feliz. E sempre assim, começa, a gente se reencontra depois de anos, a gente começou a conversar pelo Face, conversar.
E aí eu tinha, né, me lançado, eu disse, vai dar tudo certo. E do nada, apareceu uma pessoa na vida dessa pessoa. E isso acabou ali. Mas a gente se deu super bem, assim, conversando e tal. A gente percebe que em questão da vida sentimental da senhora, essas lutas todas que a senhora enfrenta é muito por causa do sentimento, né? Às vezes acaba deixando de colocar Deus na frente do relacionamento, né? E acaba agindo com a força da senhora, do sentimento da senhora, das emoções, né? Sim. E isso acaba derrubando a bênção da senhora, destruindo tudo, né? Exatamente. E isso vem há muitos anos, né? Exatamente. Posso tomar uma verdade? E em questão da vida financeira amarrada, né? A senhora tem algum vício, alguma coisa? Não, no momento eu não tenho vício nenhum, pastor. Nenhum mesmo. Graças a Deus, nessa parte aí, eu não tenho vício. Mas tem lutado para vencer. Exatamente. Então nós vamos fazer oração, vamos determinar a bênção da senhora. E pode ter a certeza de uma coisa. Coloca dentro da senhora hoje. Hoje começa uma nova história na minha vida. Amém? Amém. Porque esse é o poder de Deus. Ele quer transformar. E para isso nós temos que abrir o coração. Amém? Amém. E se você está nos assistindo e você tem passado por lutas assim, enfrentado dificuldade, já não sabe mais o que fazer, problema financeiro, problema sentimental, você já não sabe mais qual atitude tomar, assim como nós vamos orar por ela e determinar a bênção sobre a vida dela, creia que o poder de Deus vai tocar na sua vida e nos seus caminhos também. Fique de pé então, fazendo um favor. Abra o coração, feche os olhos. Meu Deus, toca agora na vida dela. O Senhor conhece ela. O Senhor sabe de todas as lutas que ela tem enfrentado. Então agora, o Espírito que há anos está aí, o Espírito que ouve a minha voz, sai da vida dela agora, vamos. Pode pular para fora. É você que há anos vem agindo aí, desde a juventude. Você não deixa ela ser feliz. Ela se sente oprimida, ela se sente angustiada, triste. Toda vez que ela começa a buscar a Deus e se entregar, você, Espírito, você arma uma situação, você coloca alguém para tentar destruir a vida dela. E ela perde o foco da salvação, perde o foco da fé. Pula para fora. Vamos, pode sair. Pode pular para fora, vamos. Aonde você estiver. Aonde você estiver agindo, solta o coração dela. Solta a alma dela. Vamos, pode sair. Eu sei que você está aí, Espírito. E não deixa ela ser feliz. Hoje é o dia da vitória dela. Hoje é o dia da libertação dela. Seja queimado. Queimado. 70 vezes 7 mais forte. Seja queimado, todos vocês. Todos. Do maior ao menor. Do mais fraco ao mais forte. Seja queimado. Em nome de Jesus. Qual é o teu nome? Sem fazer força. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome, Espírito? O que você está fazendo na vida dela? Destruindo tudo. Inclusive esse relacionamento que ela falou que não deu certo. A vida sentimental dela está travada por causa de você. É você que está aí. É, nele também. Há quanto tempo você está aí? Fala. Desde aquele estupro. Desde quando ela cresceu e ela sofreu aquele abuso. Você vai sair hoje da vida. Não. Todos. Não. Todos. Do maior ao menor. Não. Sem fazer força. Seja queimado todos vocês. Todos. Meu Deus, Ela manda é minha. fogo. Ela é minha. Fogo. Manda, Fogo. eu tenho que te falar que ela é Fogo. minha. Ela Fogo. é minha. Ela não é sua. Ela é minha. Eu não quero ela pertence aqui. ao Senhor Jesus. Eu não quero ela aqui. E Eu hoje não quero. é o dia da vitória Eu vou dele. tirar ela. Meu Deus, manda fogo. Eu vou tirar ela daqui. Fogo. Vai queimando, Eu vai vou queimando. tirar ela. Vai quebrando Eu essa vou força do tirar inferno. ela. Eu vou Em tirar. nome de Jesus. Eu já Seja acabei com vários amarrado todos projetos da vocês. vida dela, inclusive dentro da igreja. Mas agora é você, vai cair por terra. Não! Todos vocês. Não!
Arruma tuas malas, diabo. Arruma tuas malas. Arruma tuas trouxas, porque você vai soltar a alma dela agora. Você vai soltar o coração dela. Em nome de Jesus. Seja queimado. 70 vezes 7 mais forte. Meu Deus, vai libertando. Vai libertando. Vai arrancando essa maldição. Vai quebrando esse espírito agora. E todos vocês, do maior ao menor, todos vocês, no inferno da alma dela, do coração dela, do subconsciente, em nome de Jesus, saia, seja livre. Pronto, respira fundo. Creia. Olha pra mim. Isso, calma. Arruma o cabelo. Respira fundo. Como que a senhora tá? Tô bem. Tá leve? Sim, senhor. Olha pra mim. A senhora sabe as lutas que a senhora tá enfrentando. Sim, senhor. Mas todas essas lutas, seja ela qual for, colocando na mão de Deus, tudo vai mudar. Entendeu? Então, a partir de hoje, determina. A paz de Deus brilha na minha vida. Amém? Coloca a mão no coração. Meu Deus, eu abençoo a vida dela. E a partir de hoje, começa uma nova história de paz, de vitórias e de respostas. Seja com ela, fazendo com que nada venha mais, meu Deus, atribular a mente dela. Mas o Senhor esteja dirigindo ela. Em o nome de Jesus. Diga assim seja. Assim seja. Amém. A senhora crê? Sim, senhor. Tenha certeza que Deus já abençoou. Amém. Amém? Pode ir pelo ladinho aqui. Ó. Isso. E assim como através da fé nós oramos e determinamos a vitória dela, creia que Deus, Ele vai trazer a vitória que você precisa, que você necessita. Procure uma Universal mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Busque de Deus. E o milagre, a libertação, certamente vai acontecer. E falando em libertação, em milagres, veja o que Deus tem feito toda sexta-feira na Universal. Boa noite. Boa noite. Seu nome? Mariana. E o seu testemunho? O bispo, antes de chegar na Igreja Universal, eu vivi durante 11 anos em um relacionamento abusivo, né, onde eu apanhava, eu passei por muitos momentos difíceis, e cheguei na igreja através do meu esposo, e no início nós enfrentamos bastante dificuldades, né, no nosso casamento, e eu percebi, eu me vi, na verdade, tendo as mesmas reações que eu tive no meu relacionamento anterior. Todas as vezes que eu passava por momentos que me deixavam muito angustiadas, assim, eu era agressiva também. Da mesma forma que eu era das outras vezes, né? No outro relacionamento. E eu entendi que precisava ser feito alguma coisa. Já estava na igreja há um tempo, já tinha sido batizada nas águas, mas era algo forte que eu não conseguia vencer sozinha. Não tinha... Eu participava das correntes, eu orava e... Para mim, eu estava fazendo a minha parte, né? E na época nós fazíamos um propósito da Rosa. E eu participei de uma reunião aqui e até passei com o senhor no atendimento. E Deus falou muito comigo aquele dia. E eu determinei naquela reunião que todas as vezes que eu sentisse essa opressão, essa vontade de ter as mesmas reações, eu ia comer uma pétala dessa rosa. Então, eu passei a usar minha fé nessa parte. Durante 2 semanas, todas as vezes que eu me sentia assim, muito nervosa, a ponto de ser a mesma que eu era quando eu estava antes de conhecer a fé, eu ia comer essa pétala da rosa. E 2 semanas eu fiz assim, isso já fazem 2 anos, e nunca mais eu fui a mesma, nunca mais eu tive as mesmas atitudes. Conseguiu se libertar? Graças a Deus. E hoje? Hoje eu sou totalmente transformada, graças a Deus. Entregou a vida a Jesus? Entreguei a vida para o Senhor Jesus, fui batizado com o Espírito Santo, então hoje, 100%. Valeu a pena? Com certeza. Graças a Deus. Deus te abençoe. Rayara, o que Deus está fazendo na sua vida aqui na sessão do Descarrego? Então, bispo, meu testemunho é de libertação, no caso, né? Que eu tinha sofrido abuso sexual na minha infância e com isso eu acabei tendo depressão.
Depressão, síndrome do pânico, eu via vultos, ouvia vozes. A minha mãe me trazia na igreja, inclusive, quando eu era criança, mas houve um tempo da minha adolescência que eu resolvi sair da igreja. Então, tudo aquilo que eu estava tendo ali na infância voltou e voltou mais forte. A depressão voltou mais forte, eu voltei a ver vultos, ouvir vozes, e eu comecei a ter desejo de suicídio. E tanto que eu tentei mais de 20 vezes. E com isso, para preencher aquele vazio ali que eu tinha, eu comecei a me envolver com várias pessoas, amizades, homens, até mesmo no mundo do crime. Também comecei a ir muito para festa, também por causa dessas coisas que eu passava, eu também entrei de cabeça assim no mundo da prostituição. Uma forma que eu tentava de tirar aquele vazio que eu estava sentindo, porque era algo que parecia que dava para tocar aquele vazio. Sabe, aquela dor que eu sentia e me fazia lembrar toda vez do que eu tinha passado. E com a separação dos meus pais também eu me sentia muito culpada por causa das brigas, que eu sempre estava envolvida no meio. Então, essas maneiras que eu tentei do suicídio, de me jogar, de me cortar, foram várias vezes. E aí, com isso, eu tentava voltar para a igreja, eu até cheguei a vir nas sextas-feiras também, mas eu nunca me firmava. Tentava, mas não conseguia, porque ainda assim eu não conseguia falar, não conseguia pedir ajuda, falar para alguém sobre o que eu tinha passado. Então, aquela mágoa, aquela dor continuava ali dentro de mim. Foi que, depois de muito tempo, com meus 20 anos, eu já fui nesse período que eu não dormia, às vezes tomava um remédio, mas também não funcionava, procurava me drogar, procurava beber antes de dormir, para ver se eu conseguia dormir mais nada. Então, eu assistia às vezes o programa da igreja. E numa dessas vezes eu liguei para a rádio, e aí o pastor marcou um atendimento. E aí foi quando eu vim para a igreja. Só que dessa vez eu falei, meu Deus, se for para ir e não der certo, então eu prefiro morrer de vez, que o Senhor me leve, sabe? E aí foi que eu vim, e na mesma vez que oraram em mim, foi o mesmo dia que eu também dormi. E quando eu dormi, no outro dia eu acordei tarde, sabe? Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo, porque além da insônia, às vezes eu até conseguia dormir. Mas quando eu dormia, eu passava com um terror noturno, que era algo horrível. E eu sempre via vultos no meu quarto, então eu ficava com medo. Quando eu conseguia dormir, eu ficava com medo. E quando eu não dormia, era aquele terror. E naquela noite você dormiu sem problema? Dormi. E de lá para cá? Aí de lá para cá eu comecei a pegar firme, me batizei nas águas, comecei a querer saber mais sobre o Espírito Santo, né? Foi quando eu recebi o Espírito Santo, e de lá para cá acabou a depressão, acabou a insônia, não me corto mais, não tenho desejo de suicídio. Tudo aquilo que eu fazia ficou no meu passado. E tanto que falasse, às vezes eu tenho até que tentar, assim, forçar para lembrar, porque é algo que parece que não aconteceu comigo. Nem aquelas dores que eu sentia. Eu ouvia muita gente falar assim que quando uma pessoa é abusada, ela fica com aquela dor para sempre na vida dela. E eu nem me lembro mais como era a dor, sabe? Então foi algo assim que Deus fez na minha vida, que foi algo maravilhoso. Valeu a pena? Totalmente. Graças a Deus. É difícil imaginar alguém que não gosta de limpeza. Aliás, dedicamos boa parte do nosso tempo cuidando da higiene, seja ela pessoal ou de nossa casa. Agora, e quando é a alma que está poluída com coisas absorvidas ao longo da vida? Como tirar suas impurezas? Assim como seu corpo, o interior também necessita de purificação. Portanto, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. A partir desta sexta-feira, 14 de abril, o início das 7 sextas da purificação espiritual, com a aspersão do esopo. E em todos os templos da Universal. E é por isso que nós convidamos você para estar nessa sexta-feira, buscando de Deus a vitória, a resposta que você precisa. Chega de sofrer, não é verdade? Faça a sua parte e certamente Deus, Ele vai fazer a dele. Aqui na Catedral, Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro aqui de Florianópolis, às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, às 15 horas, como também às 19 horas. Faça a sua parte, eu tenho certeza
que Deus vai tocar na sua vida. Nós estaremos ali na cidade de São José, aqui do ladinho, no bairro de Barreiros, Avenida Leoberto Leal, número 100, bem no centro ali do bairro, determinando a vitória às 8 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 horas, às 18 horas, como também às 19h30. Faça a sua parte, chega de sofrer, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai trazer a vitória que você precisa, que você necessita. Porque a vitória se revela, se realiza na vida do que busca. Faça a sua parte, dê passos de fé rumo à tua vitória, à tua bênção. Eu tenho certeza que a vitória certamente vai chegar. E falando em vitória, veja o que Deus tem feito toda sexta-feira na vida dessas pessoas que têm vindo, têm buscado e têm saído com a bênção de Deus. Seu nome? Larissa. O que Deus está fazendo na sua vida na sexta-feira, na sessão de descarrego? Eu estava com uma dor muito forte no ombro, já fazia um bom tempo. Bati aqui no braço também. E hoje, no momento que o pastor, eu não lembro qual era o pastor, mas que ele foi orar, saiu. E eu tô conseguindo fazer... Mas o que você não podia fazer? Podia levantar assim? Como é que era? Doía? Eu sentia dor direto e agora até fiquei... Quando o pastor chamou, eu fiquei assim, será? E é verdade. Saiu? Saiu. Está curada? Uhum. Graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Seu nome? Rafaela. E o seu testemunho, Rafaela? Então, antes de vir para a igreja, eu tive depressão, eu me cortava por conta de um namoro, né? Eu queria preencher, né, aquele vazio. Então, eu namorei com esse rapaz à distância, mas não funcionou, né? Então, eu tinha poucos amigos, mas era como se eu não tivesse ninguém. Eu tinha ele, tinha amigos, mas eu não tinha ninguém. Então, com o tempo, eu me fechei. Eu só ficava em casa, no escuro, com dores de cabeça constantes, assim. Numa depressão, eu não saí de casa, eu não me dava bem com a minha mãe, a gente brigava, era uma coisa. E ela me convidava para vir na igreja, e eu sempre, não vou. Mas teve um dia que eu vim sozinha. Até que um obreiro da Força Jovem me convidou, de tanto encher meu saco, eu vim. E eu comecei a vir, me bater nas águas, comecei a me envolver na Força Jovem, fiz amigos de verdade. Hoje eu sou feliz, recebi o Espírito Santo. Hoje eu posso falar que eu tenho paz. Não preciso de ninguém para me ser feliz. Hoje eu sou completa. Eu me dou bem com a minha mãe, me dou bem com todo mundo. Eu era também uma pessoa... como que eu posso falar? Estressada. Eu me estressava com tudo. Eu era... explosiva, eu não... Eram momentos, mas eram momentos que eu, sabe? Então, tudo isso, Deus ele foi limpando. E quando eu recebi o Espírito dele, foi aí que tudo mudou. Foi a chave. E foi aí que eu fui me desenvolvendo e hoje eu estou feliz. Valeu a pena. Muito a pena. Graças a Deus. Deus te abençoe bem forte. Seu nome? Danicelli. Seu testemunho? É pela corrente. Durante 9 meses, eu acabei, por um episódio ruim da minha vida, eu acabei bebendo todos os dias. Para esquecer o problema, eu bebia. Eu não conseguia dormir, então, por não conseguir dormir, eu acabava bebendo, porque então tinha insônia e acabava conseguindo dormir. E nisso, vindo na corrente, em 3 meses eu tô liberta. Eu não tenho mais vontade de beber e também peguei nojo da bebida. E durante o carnaval eu estava passando perto de uns adolescentes que estavam bebendo. E só de sentir aquele cheiro, eu já tinha vontade de vomitar. Voltei a dormir também e a insônia acabou. Tá liberta. Tô liberta. Graças a Deus, bem forte para o Senhor Jesus. Que bacana, tudo é possível que crê. Basta você sair da sua casa e vir buscar a sua bênção, a sua vitória. Procure uma universal mais próxima de você. Chega de sofrer. A palavra de Deus era bem clara quando Jesus falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você quer um alívio? Você quer paz? Você quer alegria? Você quer uma vida livre de todos os problemas? Vem estar junto com o Senhor Jesus nesta sexta-feira, buscando dele a verdadeira libertação. E o milagre certamente vai acontecer, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e nós esperamos você nesta sexta-feira. Deus abençoe.